Bom, dando continuidade ao vídeo anterior, nós vamos agora criar a subrotina que nos permite selecionar os arquivos que nós desejamos compactar. Então nós vamos começar aqui pela rotina selecionar para compactar, que nós havíamos criado como teste para o nosso botão, e nós vamos agora declarar, né, ou dimensionar 4 variáveis. A primeira variável que nós queremos declarar é a variável que receberá o nome completo do arquivo. Depois nós teremos a variável que receberá o nome do arquivo zip. Nós teremos também a variável que receberá o nome completo do arquivo zip. E finalmente uma variável, ela será do tipo variante, que vai receber o nome do arquivo. Ela é variante porque o nome do arquivo, como ele vem, na verdade, completo, né, com o caminho completo, ele também representa um objeto, além de poder também representar, né, essa cadeia, essa string de texto que define a localidade deste arquivo. Então vamos começar aqui pelo dimensionamento do file full name. Será uma string, né, uma cadeia de caracteres. Depois nós temos o nosso zip file name, que é somente o nome do arquivo zip, string. Depois string zip file full name, também é string. E finalmente a nossa variante, que é o nosso file name. O próximo passo agora é setar a nossa caixa de diálogo, né? Então temos aqui set object file dialog box, foi o nome que eu havia dado, e nós vamos setá-lo como sendo o application file dialog do Excel, e ele será o MSO dialog file picker. Vamos fechar aqui o nosso parêntese. Observe que eu deixei o nome aqui em letras minúsculas para ter certeza que esse nome é realmente o nome da variável que nós havíamos declarado no vídeo, num dos vídeos anteriores. Agora, com esse object file dialog box, vamos fechar aqui end with, nós vamos definir agora algumas das propriedades e métodos desse objeto. Então, o primeiro é o button name, né, o nome do botão onde a pessoa vai clicar para selecionar o arquivo ou arquivos. Então, foi a global constant, que era o string. File pick button name. Depois nós vamos permitir a múltipla seleção, então allow multi-select, ele será igual a true. Nós vamos também definir os tipos de filtros que serão utilizados, então filters.add, né, nós vamos adicionar esse método, utilizando aqui a global constant GC, que era a nossa string, file pick, file filter, e nós vamos selecionar qualquer tipo de arquivo, então nós vamos utilizar o asterisco como sendo o nosso coringa. Nós vamos definir também o título dessa nossa caixa de diálogo, então title vai ser igual à nossa global constant, que também foi uma string, e nós chamamos isso de file pick message. Digitei aqui errado. Ok. Nós vamos definir também o initial view, né, a visualização inicial, como é que a gente quer que a caixa de diálogo ela apareça. Nós vamos utilizar aqui o MSO File Dialog View Details. E o initial name, que é o local aonde a caixa de diálogo aparecerá inicialmente, né? Então, o initial file name é this workbook.path. E finalmente nós vamos dizer aqui show para exibir, portanto, essa nossa caixa de diálogo. Então vamos testá-la aqui rapidamente. Vamos clicar aqui no botãozinho para ver se ela abre. Sim, ela abre aqui sem problemas algum. Ok, vamos cancelar e vamos retornar aqui para o nosso código. O próximo passo agora é testar essa nossa caixa de diálogo para saber se algum arquivo foi ou não selecionado. Então, if.selectedItems.count, né, a contagem dos itens selecionados for igual a 0, então, vamos fechar aqui end if. Nós vamos exibir a message box, que vai exibir a mensagem que nós havíamos definido. Então, a string, nós chamamos de no file selected message.
e nós vamos querer apenas o VB Information mais o VB OK Only, porque não tem nada mais para fazer. E nesse caso nós queremos depois sair dessa subrotina. Então nós vamos para Exit Sub. Ok, so o nosso message box aqui eu digitei alguma coisa errada, vamos digitar de novo. Então global constant foi um string, nós chamamos de no files selected message. Sim, agora ele ficou em letra maiúscula, indicando que ele pegou a variável que havia sido declarada. Então vamos voltar aqui no nosso Excel, testar mais uma vez. Vamos cancelar e a mensagem agora aparece dizendo que nenhum arquivo foi selecionado. Nós vamos agora fazer o loop por cada um dos objetos selecionados. Então object file, né, que foi o nome que nós havíamos dado, in.selected items, né, de cada um dos itens que havia sido selecionado. Faltou aqui o each, por isso que deu esse erro. Então para cada objeto nos itens selecionados, e nós vamos fechar logo de uma vez aqui para não esquecermos, next object file. Então isso aqui vai fazer um loop através de cada um dos objetos que que foi selecionado, né, através da nossa caixa de diálogo. Nós vamos agora definir aqui o string file full name como sendo igual a esse objeto. Tá? Esse objeto ele retorna um objeto, mas também retorna a string, tá, de localização desse arquivo. Nós vamos pegar agora o zip file full name, tá? E nós vamos agora copiar isso aqui, que nós vamos utilizar isso aqui para trocar o nome, né, para que o nome agora seja um arquivo zip. Então nós vamos utilizar a função mid para buscar essa informação. Tá? Então a string que nós vamos buscar a informação é a string do file, né, do caminho completo do arquivo. Nós vamos iniciar no primeiro caractere e nós vamos medir aqui o comprimento utilizando a função length, né, length, e nós vamos tirar 4 caracteres e a eles nós vamos concatenar a terminação .zip. Tá, agora observe que aqui eu estou assumindo, obviamente, que esse arquivo seu ele possui uma extensão apenas de 3 letras. Por exemplo, uma extensão txt, tá? uma extensão XLS, por exemplo. Agora, os arquivos do Office 2007 em diante, tá? Eles possuem 4 letras na extensão. E, portanto, nesse caso eu precisaria aqui remover 5. Eu não vou entrar nos detalhes de como você pode fazer essa medição, tá? Porque isso aqui é apenas um exemplo específico para arquivos selecionados cuja extensão possui apenas 3 letras mais o ponto, tá, desta separação. Agora no nosso var filename, o que nós vamos fazer é quebrar var filename, nós vamos quebrar, vamos usar aqui a função split e nós vamos quebrar esse arquivo completo aqui do zip para remover apenas o nome do zip. Então vamos copiar isso aqui. Tá? E o nosso delimitador é essa barra ao contrário, porque você deve lembrar que quando nós temos o caminho do arquivo, nós temos C, 2 pontos, barra ao contrário, etc, etc. Tá? Então o delimitador é essa barra. E finalmente nós temos o nosso zip filename, que é o nome do arquivo zip. E nós vamos pegar esse var filename aqui e nós vamos pegar o limite superior. Em outras palavras, o limite superior ele é o nome do arquivo zip. Okay? Então, nós vamos utilizar a função upper bound para determinar qual é o limite superior, tá, desta minha variável, dessa var filename. Bom, feito isso, o próximo passo é testar para saber se esse arquivo que foi selecionado, ele existe ou não, tá, na forma de zip dentro da localidade da sua seleção. Então nós vamos aqui, if not, nós temos aquele nosso file system object, né, que era o OFSO, file exists, tá, então nós vamos pegar aqui then and if, só para não dar um erro aqui, vamos fechar isso aqui. E agora eu vou pegar o nosso zip file name, para saber se ele existe. Então vamos copiá-lo aqui e nós vamos colar aqui dentro. Então se esse arquivo ele não existir, tá, eu vou criar uma pasta, porque na verdade esse arquivo zip ele é uma pasta que pode conter diversos arquivos, tá, zipados. Então nós vamos
setar o nosso FSO folder como sendo o FSO.getFolder, tá? E nós vamos fazer aqui nosso getFolder como sendo o FSO.getParentFolderName, tá? Do nosso objeto selecionado. Então era o object file. E vamos fechar isso aqui. E finalmente o FSO folder, pronto, create text file. E será esse nosso zip file name, ok? Então ele vai criar esse arquivinho lá para a gente. E finalmente nós vamos chamar a nossa rotina antes do... Opa, ele ficou fora aqui da onde que ele deveria, que na verdade ele deveria estar aqui dentro. Tá? Que ele está fazendo a avaliação dentro, né, obviamente, do loop, não posso fazer ele fora do loop. And if. E agora nós vamos chamar o nosso compactar arquivos. E esse compactar arquivos nós vamos utilizar as duas variáveis. Primeiro vai ser o nome completo do nosso arquivo zip. E nós vamos também utilizar a string do file full name, tá? Porque o zip é para onde que o arquivo vai ser enviado. Então esse aqui é o nosso zip, aonde que eu colocarei esse arquivo aqui dentro. Então para esse vídeo eu terminarei aqui e no próximo eu mostrarei como você criará, portanto, essa subrotina. Na verdade vamos criá-la logo de uma vez, mas eu não colocarei o código, vamos apenas colocar aqui sub, compactar, e nós vamos colocar aqui by value string zip2 como sendo uma variant, e nós vamos também pedir o by value on zip from as variant, né, que é para onde que nós vamos fechar aqui, faltou o parêntese. Vamos apenas colocar um message box aqui como sendo fui chamada e VB information mais VB ok only. E aí, antes de terminar esse vídeo, vamos apenas fazer um teste aqui rápido. Então vamos selecionar esse arquivinho aqui, selecionar, então fui chamada. Então nós sabemos que a rotina está sendo chamada corretamente, mas é claro que nós não temos ainda, né, a instrução para compactar o arquivo selecionado. Então no próximo vídeo eu mostrarei como você pode, ou melhor, como você vai criar essa rotina de compactação do arquivo ou arquivos selecionados.